lutando. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, yeah! Sede eu quero, yeah! Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Eu quero ouvir só a bateria, as vozes e a mão lá em cima assim, ó. Ei! Senhor, te quero, quero ouvir. Senhor, te quero mais uma vez, quero tocar-te. Quero tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Quantos podem aplaudir ao Senhor essa noite? Yeah. Aleluia. Quantos podem dar um brado de vitória aí? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Yeah. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti. Eu estou buscando, Senhor. Eu estou buscando, Senhor. Tu és a minha prioridade. Tu és a minha prioridade. Tu és a minha prioridade, Senhor. Tu és a minha prioridade. Tu és a minha prioridade. Tu és a minha prioridade, Senhor. Eu vou correr para os seus braços. Vou correr para os seus braços, Senhor. Eu vou correr para os seus braços, correr para os seus braços, Senhor. E eu só quero estar, eu só quero estar, eu só quero estar aonde está o meu Senhor. Eu só quero estar.
que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está, e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está, e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está, e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja só as vozes da igreja, é o que está, e ao que está sobre o trono, levante a tua voz, para sempre, sempre, seja a glória, seja a glória, seja a honra e a que vive, seja a glória, seja e ao que vive, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. Eu posso ouvir os anjos aqui, eu posso ouvir uma só voz a cantar, eu posso ouvir os anjos aqui, os céus desceram nesse lugar, eu posso ouvir os anjos aqui, eu posso ouvir uma só voz a cantar, eu posso ouvir os anjos aqui, os céus encheram esse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus.
Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. No ambiente de glória, eu vejo o Cordeiro e o Leão. No ambiente de glória, eu vejo o Cordeiro e o Leão. No ambiente de glória, eu vejo o Cordeiro e o Leão. Assentados à mesa comigo, meu amado, não me deixe sair desse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Vamos! Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Ei, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 os céus desceram nesse lugar e o meu coração queima por ti, e o meu coração queima por ti, e o meu coração queima. Vamos! E o meu coração
te exaltar. Te exaltar. Em uma só voz, te exaltamos. Te exaltamos. Ninguém é maior que o Senhor nesse lugar, Jesus. Tu és exaltado nesse lugar. Põe para fora aquilo que Ele tem colocado aí dentro, querido. Te exalto. Deixa o leão rugir aí dentro, querido. Te exalto. Te exalto. Desceram nesse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Aplauda Ele porque Ele é digno. Coloca a mão no teu coração, se você puder. Feche os seus olhos. Nós queremos expressar o nosso amor a Ele, ao Senhor, o amado das nossas almas. E essa canção fala sobre isso. De uma entrega, de uma vida derramada, como aquela mulher que ungiu os pés de Jesus. Estou apaixonado, perdidamente apaixonado por ti. Estou apaixonado,
perdidamente apaixonado por ti, a ponto de te buscar em todo lugar que estou. Eu quero te encontrar pra declarar o meu amor, dizer que estou apaixonado por ti, Senhor. A ponto de te buscar em todo lugar que estou. Eu quero te encontrar pra declarar o meu amor, dizer que estou apaixonado por ti, Senhor. A ponto de te buscar em todo lugar Que estou, eu quero te encontrar pra declarar o meu amor, dizer que estou apaixonado por ti, Senhor. Dizer que estou apaixonado por ti, Senhor. Dizer que estou apaixonado por ti, Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, querido? Que todos os dias esse amor, essa paixão possa queimar dentro de você. Se Ele possa te encontrar desesperado por Ele. Deus não me fez promessas para que eu pudesse ficar pedindo para Ele. Mas Deus me fez promessa para que eu pudesse persegui-lo, para que eu pudesse buscá-lo muito mais do que aquilo que Ele pode me dar, do que aquilo que Ele pode fazer por mim. Que Ele te encontre um desesperado por Ele, um apaixonado. Aleluia, aleluia. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem
coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, aquele que há de vir, seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que há de vir, seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, boa noite. Vamos todo mundo falar junto? Boa noite. Meu Deus. Crianças, eu tenho um orgulho dos seis aqui, ó. Me dá uma alegria de ver vocês tudo bonitinho, junto aqui, louvando a Deus. Parabéns.
Igreja, nós podemos dar uma salva de palmas para essas crianças lindas? Vocês são incríveis. Glória a Deus, glória a Deus. Nós tivemos na Voz dos Apóstolos, chama-se Voa, em Sumaré. Eu, meu pai, minha mãe, minha esposa, nós tivemos dias maravilhosos ali, desde quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, foram 4 dias que nós recebemos uma impartição muito grande vindo da parte de Deus. Pudemos escutar pessoas ali e receber oração de pessoas que carregam um mover de Deus diferente. Randy Clark, Bill Johnson, Tom Jones. Eu tenho sabe aquele, no WhatsApp que tem aquele corretor de erros? Eu tenho a minha esposa, ela é assim comigo. Quando eu vi que eu fiz uma fala errada, eu olho para ela, ela já me corrige. Glória a Deus. E nós vimos muitos milagres acontecerem ali. E realmente a gente crê que Deus é um Deus de milagres. Deixa eu já aproveitar essa oportunidade. Eu sei que algumas pessoas aqui já receberam alguns milagres sobrenaturais. Algumas coisas que realmente aos olhos humanos eram impossíveis de acontecer. E por meio da oração, isso aconteceu, milagres aconteceram. O Anderson estava aqui cantando. O João Leles também. Os dois eram, clinicamente falando, estéreis. E eles têm filhos, e os filhos deles estão aqui. Cadê? A Julinha está aí? Cadê os filhos do João e da... Fique em pé aí, menina. Isso é um milagre de Deus. Dá uma salva de palmas em nome de Jesus. Cadê o Luca? Está aqui? Olha lá, fica em pé aí, ó. É outro milagrezinho ali, ó. Olha que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, tem muitos outros milagres que comprovadamente eram aos olhos humanos impossível, mas Deus operou o milagre. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos gravar o testemunho dessas pessoas. A Cristiane, minha esposa, ela vai gravar esse testemunho. Nós vamos marcar uma data. Então, se você tem um testemunho de um milagre, de algo que você viveu, eu tenho o meu milagre, que muitos de vocês talvez não saibam também. Então nós queremos divulgar isso, porque a Bíblia, Jesus falou para nós sermos testemunhas. O que é uma testemunha? É você contar aquilo que você viveu, sim ou não? Amém? Então, para que a fé da nossa igreja possa ser edificada, nós queremos contar a tua história. Vai ser algo rápido, no máximo 2-3 minutos. Nós não queremos que seja um testemunho muito comprido, mas nós sabemos de muitos milagres. Aí, ó, fique em pé fazendo favor esse homem lindo aí. Lu, fique em pé, vocês, a família inteira. Esse homem aí, ó, ele estava desenganado pelos médicos na UTI. Nós oramos por ele. 2 dias depois ele saiu da UTI, não foi? No outro dia, não foi um dia só. Nós oramos num dia, no outro dia ele saiu da UTI. Os médicos tinham desenganado ele, mandaram a família despedir dele, porque ele estava condenado à morte. Mas eu conheço um Deus de milagres, um Deus que ressuscita mortos, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Então, pode sentar, obrigado. Essas histórias precisam ser gravadas, né? Alguns detalhes, a igreja, a gente precisa saber o que aconteceu. Desde a pastora Nilva, por exemplo. A pastora Nilva é um milagre. Ela é igual a mulher hemorrágica. Há 12 anos ela sofria de uma enfermidade que não tinha cura, e Deus curou ela. E enfim, nós vamos gravar todos esses testemunhos. Então eu queria que você
que teve um milagre, por forma de gratidão, em obediência à palavra, que você procure a minha esposa. Nós vamos agendar um dia para que você possa estar gravando esse testemunho, e nós, no momento certo, nós soltaremos esses testemunhos para que vocês possam conhecer o Deus de milagre que vocês servem. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Coloca para mim Salmo 19, 7, por gentileza. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Agora presta atenção nesse. Os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, tudo isso que o salmista está falando, ele fala isso. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ajuda eu aí, Otávio. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar há de existir, existe grande recompensa. Repita comigo, fala assim: grande recompensa. Você percebe que o salmista vem falando a respeito da lei do Senhor, dos preceitos do Senhor, que eles são desejáveis, são puros, são limpos, são justos, e eles são mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro. E ele serve para, a lei serve para nos admoestar, nos corrigir, e existe recompensa. E por que eu estou falando desse salmo? É o nosso momento de dízimos e ofertas. E o dízimo e a oferta é uma lei do Senhor, é um preceito do Senhor. E esse preceito, por mais que te confronte, ou confronte os teus valores, ou a tua carne, o teu egocentrismo, esses mandamentos, eles precisam ser nas nossas vidas mais desejáveis do que o ouro. Tem que ser mais desejável do que o muito ouro e o destilar dos favos. Você consegue compreender isso em nome de Jesus? Amém? Ou seja, nós estamos falando de valores, não é de preço. O reino de Deus é valorização. Por isso que a Bíblia fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, alma, entendimento. Então é valor. Deus, ele não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele quer ver o valor, a intenção do nosso coração. Se nós temos Ele como Deus, ou se nós temos o dinheiro como Deus nas nossas vidas. Então, querido, que você possa, em nome de Jesus, ter esse entendimento de que essa semente que você vai colocar no gasofilácio, é claro que serve para pagar as despesas da igreja, da nossa viagem para a África. Nós estamos indo quinta-feira agora, vamos em 6 pessoas, e realmente é caro, gente, é caro ir para a África. O seminário, nós vamos dar um seminário lá para 170 pastores. Posso ouvir um glória a Deus? 170 pastores. Vem pastores de outra nação, do Malawi, para aprender com a gente. São 3 dias de seminário e nós precisamos pagar a passagem desses pastores, alimentação. Então fica caro. E isso tudo vem dos recursos dos dízimos e das ofertas. Agora, não se trata somente disso. Se trata do teu coração, de Deus
sentir, de Deus perceber que o teu coração não está apegado ao Deus desse século, ao dinheiro, a esse senhor chamado Mamon. Que o teu coração seja um coração generoso, assim como era de Cornélio, o primeiro gentil que recebeu o batismo com o Espírito Santo, porque ele era generoso. Olha que bênção, amém? Feche seus olhos. Pai amado, nós queremos te louvar por esse momento tão especial, dízimos e ofertas, e Deus, que o nosso coração possa ser provado nisso, e que o Senhor possa achar graça em nós, porque nós te amamos, amamos a tua lei é perfeita, ela é agradável, em nome de Jesus, amém. Amém? Traga o teu dízimo, tua oferta, tem a caixinha ali da África, e se você veio preparado para fazer isso via Pix, tem o QR Code aí no telão, ou na frente da tua cadeira, também tem o nosso QR Code. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Ele não muda. Deus é bom. Glória a Deus. Crianças, venham aqui para frente. Vamos orar por vocês. Ô Nicolas, faça aí pela saída. Estenda a tua mão para cá, querido. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por cada criança, Deus. Tua palavra fala que da boca dos pequeninos tu suscitastes o perfeito louvor. Então, em nome de Jesus, que haja um mover espiritual ali na Yamir Kids, e que a tua glória os alcance, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom culto, crianças. Que Deus abençoe vocês. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu gosto muito de conhecer. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Só levanta a mão assim. Meu Deus, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês, viu? Fica com a mão levantada. A nossa equipe vai te trazer uma lembrancinha. Nós queremos conhecer vocês. Coloca um pedido de oração. Queremos orar por vocês em nome de Jesus. Mais alguém aqui visitando? Amém. Glória a Deus. Aqui ó, Vitão, olha que bênção. Glória a Deus. Tem mais um aqui na frente. Sinta-se em casa, viu, irmão? Que Deus te abençoe muito. Apóstolo Mauri, vem aqui, por favor. General de guerra. Aleluia. Estenda a tua mão para os gasofiláceos. Nós queremos abençoar esses dízimos, essas ofertas. Deus, tem coisa que a gente nem precisa pedir, porque a tua palavra é verdadeira. E a tua palavra fala que o Senhor repreenderia o devorador dessas pessoas que foram fiéis nos dízimos e nas ofertas. Que Ele não cortaria, Ele não despedaçaria o fruto do nosso trabalho. Então, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa estar retribuindo a 30, 60 e a 100 por um a cada pessoa que semeou na tua casa, Pai.
Em nome de Jesus, Deus, que haja abundância, que haja fartura, Deus, que as janelas dos céus se abram sobre cada pessoa que contribuiu, que ofertou, que semeou, que dizimou na tua casa, em obediência à tua palavra, em nome de Jesus, Deus. Dê alegria ao coração de cada um deles, Deus, de estar sendo parceiros, de estar sendo fiéis à tua palavra, em nome de Jesus. E nós queremos abençoar o apóstolo Mauri, Deus, que da boca dele saia fogo, que da boca dele possa sair, em nome de Jesus, palavras vivas, e que o teu Espírito Santo use-o poderosamente para falar à tua noiva. Mas nós queremos também orar, Deus, por cada pessoa que vai ouvir a tua palavra. Não adianta a semente ser pura, a semente ser perfeita, se o nosso coração estiver fechado. Então, Pai, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Deus. Nós queremos ser um solo fértil para receber a tua semente, a tua palavra que vai vir sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus, nós quebramos agora todo espírito maligno, despedaçamos todo grilhão, toda cadeia, amarramos todo dardo inflamado do maligno sobre a nossa mente e declaramos que esse ambiente está selado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor. Vocês estão lindos. Só ouvi um glória a Deus. Agora faz favor, repete comigo. Fala, pastor Mauri, você está lindão. Obrigado pela autenticidade, pela espontaneidade. Fiquei muito feliz. Mas amados, vocês cantaram uma música aí que fala o nosso Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. E se me permitem, eu queria digerir este raciocínio, essa verdade, e te incluir nisso aí tudo. Eu não tenho dúvida que você é um admirador das grandes coisas que Deus fez e faz. Tenho certeza que você olha para as estrelas, para a lua, e as aulas de geografia que você aprendeu sobre galáxias, etc., é muito grande, pelo menos para o meu entendimento. Talvez o pastor Elias, que seja um gênio conhecedor de tudo, ele saiba, mas eu não consigo entender a dimensão de uma galáxia. Agora, o professor Google, que te atende particularmente a hora que você quiser na tua casa, ele fala que nós temos 3 trilhões de galáxias. E ele fala que tem centenas de bilhões de estrelas em cada galáxia. Sobre o universo, está escrito que tem uma estrela, que tem 2 milhões de quilômetros de diâmetro. É muito, o meu entendimento. A gente tem a impressão que nós estamos parados aqui, sentadinho, quietinho aqui. Mas nós estamos numa velocidade de 2,3 milhões de quilômetros por hora. O sistema solar, a Via Láctea, correndo não sei para onde. Porque o universo não tem parede. Então, é muito grande para o meu entendimento. E nessa velocidade de 2,3 milhões de quilômetros por hora, quero te lembrar que o avião a jato não chega a 1.000 quilômetros, é 900 e uns quebrados. Então a minha cabeça não consegue entender o que é 2,3 milhões de quilômetros por hora. E demora 230 milhões de anos para dar uma volta completa na Via Láctea. Você e os planetas e o sistema solar, nessa velocidade, está caminhando na Via Láctea e demora 230 milhões de anos para fazer um percurso. Então, a grandeza do Senhor, ela extrapola o nosso entendimento. Então, dá uma olhada lá, temos 2 trilhões de galáxias, uma galáxia, centenas de bilhões de estrelas.
Tem estrelas que possuem 2 bilhões de quilômetros de diâmetro. E estamos viajando no espaço a 2,3 milhões de quilômetros por hora. E demoramos 230 milhões de anos para completar uma volta na Via Láctea. Mas a Via Láctea é uma galáxia. Alguém disse, os cientistas aí, que se nós pegássemos toda a areia do mar, de todas as praias, de todas as nações, e nós pegássemos cada grão de areia e contássemos como se isso fosse possível, o número de estrelas são maiores. Ô Zanza, então a gente pode dizer assim, quão grande, como é que é? Quão grande é o meu Deus. Aleluia, aleluia. O nosso Deus, Ele é maior do que a nossa imaginação permite. Em Isaías, a Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra, estrada dos seus pés. E a gente não entende a grandeza de Deus. Eu sou um admirador. Eu adoro a Deus pelas grandezas que Ele fez. Eu quero um dia chegar diante dEle, me dobrar e cumprimentar por tudo que Ele fez. Agora observem que da grandeza do universo, que você entende, da dimensão das galáxias, você entende? Não, a gente não entende. Vamos para a pequenez dos átomos, das moléculas, que você não entende também, mas você vai perceber a grandeza de Deus nas coisas pequenas, microscópicas, átomos. Com certeza você conhece o carvão da churrasqueira. Com certeza você conhece o grafite que está dentro do teu lápis, que você escreve pretinho. E com certeza aquele diamante que você deu para tua esposa, que é caríssimo, que é raro, que é o mais duro mineral do planeta, você conhece também. Mas pasmem, sabe qual a composição de todos eles? Carbono. O carvão tem carbono, o grafite tem carbono, o diamante tem carbono. E que mais? Nada mais. Apenas a diferença do arranjo cristalino, o arranjo molecular do carbono é que dá essa diferença enorme. O grafite tem moléculas de carbono paralelas que você vai escrevendo no papel e vai se desgastando. O diamante, ele é tetraedro. Cada carbono liga com mais 4 carbono, ele é tetravalente, então forma um tetraedro. Então, daquela resistência do diamante. Então, como é que é a musiquinha aí, dança? Quão grande é o meu Deus. Aleluia, aleluia. Ô amigo, você não pôs o número 2 aí. Observe que no Salmo 147, ele determina o número das estrelas, chamando-as pelo seu nome. Agora você imagina quantas estrelas tem, e você imagina a grandeza do nosso Deus, que Ele numera, Ele conhece, Ele entende mais do universo que todos os astrônomos e astronautas e etc, né? Agora, outra coisa que me maravilha, que eu quero cumprimentar o nosso Deus, e que eu acho que demonstra a grandeza dele, é aquilo que você aprendeu na escola, sobre a clorofila. Eu acho o maior milagre de sobrevivência nossa, é a tal da fotossíntese, porque a planta pega clorofila, pega o CO2 que se elimina, que não serve para você, para ela precisa, ela pega luz solar, ela pega água e sais minerais que vêm lá do solo, e ela faz trigo, faz soja, põe o outro por favor, faz rabanete, faz cenoura, faz beterraba, faz batata, faz mandioca, todo alimento que você come vem da clorofila, da fotossíntese, e o oxigênio que você respira vem da fotossíntese. São 4 elementos só. Maravilha! E olha, eu quero relembrar também que a picanha vem da fotossíntese, porque a vaca, o boi, come capim,
come de 25 a 45 quilos de capim por dia e vira picanha que você gosta. Então, louvado seja Deus pela fotossíntese que ele fez. E quando a minha esposa fala para o meu filho caçula, Lucas, comer salada, ele fala: mãe, eu como concentrado, eu como a picanha do boi, porque está cheio de salada lá, ela já comeu capim um monte de tempo, então eu vou comer picanha, não vou comer salada não. Aleluia. Então, pela fotossíntese, o que a gente canta, Zanza? Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Agora, vamos ver as maravilhas de Deus na palavra que você conhece. Eu não tenho dúvida que você não entende as coisas de Deus. Eu também não entendo. Eu faz muito tempo que eu deixei de querer entender as coisas de Deus. Mas eu olho para a palavra de Deus, eu vejo as maravilhas de Deus abrindo o mar. E olha, parece, ainda fala, e passaram em terra seca. Meu Deus, eu piro quando eu vejo essas coisas de Deus, né? Transformar água em vinho, pão e peixe para aquela multidão. Isso demonstra, atesta a grandeza de Deus. A cura daqueles 10 leprosos e tantos outros milagres que você conhece. O cego Bartimeu e tantos outros cegos e surdos e mudos e paralíticos, e aquela mulher corcunda, e a ressurreição do filho da viúva de Naim, e aquela moeda na boca do peixe. Uau! Cobraram impostos de Jesus, e Jesus falou assim: Pedro, vai pescar um peixinho lá, abre a boca dele que vai ter uma moeda lá e a gente paga o imposto. Meu Deus, que coisa fantástica. Isso aconteceu, você conhece a história. Eu vejo aquele homem de Gadara espedaçando grilhões e todas as cordas, as amarras, e de repente Jesus manda embora e transforma ele num evangelista. Vai para a tua terra evangelizar os Decápolis. Eu acho isso maravilha. Quando ele acalmou a tempestade, aquela pesca milagrosa, e nós ficaríamos a noite inteira aqui. E talvez o que mais incomoda você, não é um incômodo, mas que pira a nossa cabeça, pelo menos a minha, é a ressurreição de Lázaro. Coloca por favor aí o texto de Lázaro. É o número 6. Jesus falou: tirem a pedra. Você conhece a história? E a Marta disse o que você diria também. Você diria assim: mas Senhor, faz 4 dias, vai cheirar mal. E todos nós, não precisa ser médico, não precisa ter um estudo profundo. Você sabe que quando um cachorro morre, 4 dias depois ele está cheirando mal. Cachorro é um mamífero como um ser humano, me perdoe a comparação, mas a decomposição das fibras, das proteínas, é tudo igual. O sangue do cachorro do homem vai separar em soro e plasma, vai coagular. E de repente, Lázaro, vem para fora. E ele saiu pulando com as mãos amarradas, e lenços e lençol amarrando. E sabe o que eu falo? O que eu falo, Zanza? Quão grande é o meu Deus. Agora, eu acho que eu já te convenci o que você já sabia, da grandeza de Deus. E tudo que a gente imagina é pouco, Ele é muito, muito maior. Agora eu tenho algumas perguntas para te fazer. Eu queria que você prestasse bem atenção nessas perguntas. Imagino que... Coloca a pergunta 7, por favor. É uma pergunta que parece até uma ofensa aos senhores. Cauã, você acha que Jesus é filho de Deus? Que bom.
Felipe, você acha que Jesus é filho de Deus? Muito bem. Profeta Eliano, Jesus é filho de Deus? Que bom, eu também acho. Agora vamos para a segunda pergunta. Slide 8, por favor. Aurelinda, você é filha de Deus? Pastora Cláudia, você é filha de Deus? Pastora Ida, você é filha de Deus? Todos responderam sim. E se eu perguntasse para você, você ia falar, lógico. Estou aqui adorando ao Senhor porque eu sou filho, eu sou filha dele. Amém? Agora presta atenção, vê se eu estou iludindo você. Jesus é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então eu posso considerar, pela lógica, que você é irmão de Jesus. Eu posso considerar, pela lógica, que você tem o mesmo patrimônio genético de Deus, porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você tem uma semelhança muito grande com Jesus. Isso te assusta, eu sei. Mas observe que a palavra cristão, que você se auto-intitula, significa pequeno Cristo. E está certo, porque você é um pequeno Cristo. Repito, você tem a mesma genética de Deus. Coloca o próximo, por favor. Outro slide, por favor. Outro, por favor. Muito bem. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu quero chamar a atenção nesse finalzinho. Segundo o seu poder que opera em nós. Nós somos filhos de Deus. Temos a mesma genética que Jesus. E notem que eu não estou enganando vocês, porque o próprio Jesus falou assim: se você crê em mim, você faz as mesmas coisas que eu faço, as mesmas obras que eu faço, e outras maiores você pode fazer, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. Eu estou falando da Bíblia, de João 14, 12, 13 e 14. Ou seja, é um desafio muito grande, e é conforme o seu poder que opera em nós. Outro, por favor. Estes sinais acompanharão os que creem. Se você crê, os sinais têm que acompanhar você, porque você, o poder do Espírito Santo está sobre você. Então eu não largo mão, não abro mão desse princípio, que os sinais têm que acompanhar a gente. Se não fosse assim, Jesus não mandaria a gente curar enfermos. Mateus 10:8 está escrito: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. De graça recebesse, de graça dai. Eu não sei se já passou um slide aí, mas a Bíblia fala que nós fomos feitos um pouco menor do que Deus, e de honra e glória Ele nos coroou. Dá uma rezinha aí, vê se acha esse texto aí. Achou? Somos um pouco menor do que Deus. Tudo bem. Então observe que esses sinais acompanham você que crê. Não tenho dúvida que você tem consciência que sinais e prodígios e maravilhas e milagres, o sobrenatural, como nós cantamos no hino, tem que acompanhar a minha vida, a tua vida. O Deus
do impossível, do sobrenatural. Agora, preste bem atenção, eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder. Essa pergunta serve para mim também. Sinais e maravilhas, o sobrenatural tem acompanhado o teu dia a dia? A tua vida? No trabalho profissional, na escola, na academia, no dia a dia, na tua casa, na tua oficina, não sei onde? Não precisa responder. Mas a verdade é que nós estamos muito aquém daquilo que Deus nos pediu. Agora, eu vou pedir para você não se culpar. A culpa não é tua. A culpa é que você é humano. A culpa é que você está num sistema. A culpa é que você foi educado de uma forma boa. Presta bem atenção nisso. Quando você ia numa festa e tinha aquela travessa de brigadeiro, a tua mãe falava assim: ó, pega um só, não vai encher a mão não, porque é falta de educação. E quando você estava almoçando, e talvez na tua casa o bife não era muito, então tua mãe falou assim: olha, um bife para cada um. Teu pai não comeu ainda, come o teu bife e deixa para o teu pai. Talvez tenha acontecido isso. E naquela festa do aniversário, também já falava: ó, é uma fatia de bolo, seja educado. A gente aprendeu o limite. Nós vivemos no limite. Nós somos educados assim. Nós somos educados um pouquinho de física, de química, de biologia, etc. A lei da física fala que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Eu não posso colocar outro copo com água aqui, porque, de acordo com a física, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Eu tenho que tirar esse copo para colocar outro. É lei da física e a gente entende isso. Agora notem que, baseado nessa educação que nós tivemos, nós entramos depois que você recebeu o Espírito Santo, você foi batizado, você assistiu às aulas do Elias, os cultos aqui, o pastor Léo falando com empolgação. Ele fala do ilimitado, do infinito, de tudo é possível que crê. Mas a nossa mente está condicionada a pouca coisa. É um brigadeiro, é um bife, é um pedaço de bolo, é finito. Agora, a Bíblia fala de um Deus do infinito, que tudo que pedirdes em oração crendo, recebereis. Mas a nossa mente não aceita. E o diabo, desse sistema, desse mundo que jaz no maligno, ele nos impulsiona a limitar. Ele quer que a gente fique com esses limites, com esses bloqueios. Então a graça de Deus, você pega como se fosse um brigadeiro. O sobrenatural de Deus, você pega como se fosse um bife, porque você está condicionado a isso. É condicionamento que chama isso. Eu quero te contar uma historinha, que um cientista pegou uma caixa e colocou muitas pulgas dentro da caixa, e ele colocou um vidro por cima da caixa, e essas pulgas pulavam e batiam no vidro, e insistiam e batiam no vidro, e batiam no vidro, até que um certo tempo elas pararam de pular, porque elas sabiam que tinha um vidro. E o pastor Leonardo contou esses dias atrás que um elefante novo, quando eles pegam lá na Índia, eles põem uma corrente grossa na perna dele, muito grossa, e ele faz força e ele não consegue romper aquela corrente. Mas depois que ele acostumou com o perímetro dele, eles tiram aquela corrente e põem uma cordinha fina. A hora que o elefante estica a perninha e vê que chegou no limite, ele pensa que ela é corrente e ele para. Então o limite dele fica ali. Nos Estados Unidos, eles pegaram uma baleia, um filhote de baleia, e colocaram num tanque muito grande. Um tanque grande, mas era um tanque circular. E dava comida para a baleia. E ela foi crescendo, ela foi crescendo, foi crescendo. E de repente o público, as leis, obrigaram que aquela baleia tinha que ser solta no mar. E foi toda uma parafernália de estudo para como pegar aquela baleia numa carreta com não sei quantas rodas e levar para o mar, e soltar a baleia no mar, tudo certinho. Mas a baleia continuava em círculo ali na praia.
O mesmo perímetro que estava lá no aquário. Não saía daquele período. E tiveram que dar comida para ela dentro do mar, porque ela não sabia se alimentar. Limitada ali. O diabo é especialista em limitar a grandeza de Deus nas nossas vidas. A grandeza de Deus que você entendeu, eu nem precisaria ter explicado, que você conhece, é a grandeza que está em você, porque você tem o Espírito Santo de Deus, e as promessas de Deus são enormes. Eu fico assim bravo quando eu leio o Êxodo. Eu não consigo entender como aqueles homens, aqueles 3 milhões de judeus que viram os milagres de Deus, abriu o mar, olha, transformou em sangue o rio Nilo, e tudo aquilo que você sabe, morreu o primogênito, e olha, Deus fazendo maravilhas, e de repente eles saem, e de repente faz um bezerro de ouro. Meu Deus, que coisa terrível. E a Bíblia fala que Deus ficou irritado, não é por menos, ficou triste. E eu às vezes pergunto se nós todos aqui não estamos entristecendo Deus pela pouca produtividade do sobrenatural que a gente faz. A gente faz muito no natural. Doa a cesta básica, você deu tua roupinha boa, né, para o bazar missionário, você cumprimenta as pessoas, você é uma pessoa educada, isso é muito bom. Mas Jesus falou: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebesse, de graça dai. Ele falou: ide, vai para as nações. E às vezes a gente não tem feito, ou tem feito pouco. Então eu acho que eu morro de medo da gente estar entristecendo o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A Catherine Kuhlman, ela começa a pregação dela, a primeira coisa que ela fala: não entristeçais o Espírito Santo. E Benihim escreveu o livro Bom Dia, Espírito Santo. Ele anda com o Espírito Santo. Esses dias atrás, Alex Khatib falou que quando ele sai de carro, a primeira coisa que ele fala: Espírito Santo, senta aqui no banco, vamos comigo. Isso é bom. O Deus está disponível. Aqueles espias que foram determinados para fazer o relatório lá do que estava acontecendo lá em Canaã, eles voltaram com uma notícia muito ruim. 10 deles falaram: olha, não dá certo, nós estamos parecendo gafanhotos, e aos olhos deles nós somos como gafanhotos, nós não vamos conseguir. E você conhece a história que só Josué e Caleb falou: eia, vamos, Deus é conosco. E eu pergunto se nós não estamos mais para os 10 espias do que Josué e Caleb. Tem uma frase que eu não sei de quem é. Diz que os cães da perdição guardam as portas do seu destino. Vou repetir. Os cães, esse é o número 14, já pôs. Os cães da perdição guardam as portas do seu destino. Eu não tenho dúvida que você que está sentado aqui nos ouvindo, e você que nos ouve de longe, nos vê de longe, você tem um propósito de Deus, nada é por acaso. Pastora Nilva está aí? Levanta a mão se está. Fica de pé, pastora linda. Essa senhora, há muitos anos atrás, pode sentar, Nilva, obrigado. Ela não era pastora ainda, mas ela já tinha visão. E tivemos um mover de Deus aqui, que era um campinho de futebol. E ali tinha uma árvore. Um anjo apareceu para ela. Ela viu o anjo. Eu estava junto com ela. Ela pálida, porque antes tinha aparecido um demônio. O demônio falou com ela, falou comigo. Comigo não, falava com ela falava comigo. Eu não vi nem o demônio, nem o anjo. Mas o
que nos interessa é que o anjo falou assim: deste lugar aqui, que era um campo de futebol, vocês ungem com óleo a periferia dele e consagra a Deus, porque daqui sairão grandes homens e mulheres, vai ser um lugar de grandeza do Senhor, de honra e glória ao Senhor. Então você não está aqui por acaso, você foi escolhido e tem um propósito para você estar aqui, tem um destino para você estar aqui. E observe que os cães da perdição guardam as portas do seu destino. E quem escreveu essa frase, logicamente esses cães são demônios. Os demônios não querem que você atinja o seu propósito. E tem muita gente que tem chamados aqui de evangelista, de apóstolos, de missionários, de empresários, de deputados, de senadores, de professor de escola. Tem muita gente aí com propósitos bons, mas o diabo, como cão, ele não quer que você chegue lá. E ele faz de tudo para que você não tenha essa percepção e você não chegue ao teu destino, ao teu propósito. Alguém disse que se você não está ouvindo os ataques do diabo, desses cães latindo, é que você está longe das portas do teu destino. Então é preocupante. E ele disse também que se você verificar o tamanho desses cães, são aqueles pincher, chihuahua, com megafone, como se fossem cães grandes, Rottweiler, latindo. Mentira, é engano. Agindo Deus, quem impedirá? Então eu quero que você entenda que hoje nós temos que romper, tirar o vidro das pulgas. Nós temos que cortar o barbantinho do elefante. Você não é um elefante, mas a mesma cordinha que segura um elefante segura um leão. Você é um leão que ruge. E hoje o Espírito Santo vai cortar essa cordinha. O território da baleia, que não saía de Barretos, ficava só aqui na igreja, e na escola dominical, e no GPS, aquela baleia que não saía do seu território. Hoje o Espírito Santo vai te jogar para longe, vai ampliar o seu território. Esse é o objetivo. Às vezes observem que você faz uma oração errada. Talvez eu e os senhores tenham feito uma oração: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais de Ti. E de repente Deus, que tem o céu, o seu trono, e a terra, os seus pés, Ele se curva bem pertinho, com toda a delicadeza e do amor que Ele tem por você, por mim, e fala: meu filho, eu já te dei. Você está pedindo o quê? Tudo que você precisava eu já te dei. E Ele vai falar assim: você lembra daquela parábola dos 10 talentos? Observa se você não está enterrando o talento que eu já te dei. Ah, meu filho, você está pedindo cura para o teu pai, não é? É você que tem que curar o teu pai, não eu. Ele fala: imagina um empresário, um patrão, que pede para o empregado fazer isto e aquilo. Daqui a pouco o empregado vem e pede para o patrão: ó, eu quero que você faça isto e aquilo. E o patrão vai falar: mas eu te pedi isso. Parece-nos a mesma questão entre nós e Deus. Ele nos deu autoridade, Ele nos deu ordem, Ele determinou, Ele nos designou, e Ele capacitou, credenciou para que o sobrenatural nos acompanhe. Afinal de contas, você é um pequeno Cristo. Afinal de contas, tudo é possível que crê. Afinal de contas, a palavra dele fala: tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. Meu Deus, isso é um desafio muito grande. E quero lembrar também que o diabo, ele não quer que você tenha esse entendimento. E ele vai colocar argumentos: não, você não fez curso de teologia, não, você é muito velho, não, você é muito jovem, você é muito gordo, você é muito magro, você não sei o quê. E você
acaba acreditando. Veja, coloca o 16, por favor. Você tem perguntado para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. Você aprendeu aqui? O pastor Elias nos ensinou isso. As pregações. E é interessante, é certo, é correto. Não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Mas observem que a vontade de Deus é que nenhum se perca, que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Que nenhum pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Então, se eu e você, se nós queremos fazer a vontade do Pai, é a sequência daquele versículo. Ele falou: ide, fazer discípulos, batizando-os, enviando-os para as nações. É isso que Deus quer, que nenhum pereça e que todos sejam salvos. Então, aquela vizinha tua chata, aquele cara que joga futebol que você, que só dá pancada e palavrão, Deus quer que ele seja salvo. Quando Jesus falou para você amar o teu inimigo, é difícil você entender isso, eu também. A esposa do Bolsonaro, publicamente, chorando, ela pediu para Deus que Deus faça com que Alexandre de Moraes se converta. E do lado dela tinha um pastor, fez cara feia, virou para o lado, como se não estivesse gostando daquela ideia. Mas Jesus ama o Alexandre de Moraes, independente do que você pensa sobre ele. E o nosso desafio é enorme. O desafio hoje, queridos, se você entendeu o meu raciocínio, que não é difícil e que é pautado na palavra de Deus, é tirar o vidro das pulgas, para que você salte alto. É cortar a cordinha do leão, para que você vá longe. É ampliar o território da baleinha que não sabia para onde ia, porque os confins da terra é o teu limite. E quero lembrar que, ao contrário, não tem limite. O Deus que fez as galáxias, não sei se você sabe, não, você sabe, mas todas as galáxias, numa velocidade incrível, está caminhando, voando. Mas para onde? Não tem parede. O universo não acaba, não acaba e não acaba. Então, quão grande é o meu Deus. Gente, nosso Deus, Ele é maravilhoso. Agora você sabe, conhece a história de um jovenzinho chamado José, que não era formado em políticas públicas e nem fez pós-graduação em Harvard, mas de repente Deus escolheu aquele jovenzinho para transformar o Egito. E sabe como foi? Pelo poder do Espírito Santo, que deu aquela interpretação do sonho do faraó. Ah, mas você conhece outro jovenzinho semelhante a José, que também não tinha faculdade. Ele logicamente foi estudado, aprendido, educado nas leis de Israel. Ele veio como escravo de Israel, e ele foi para a Babilônia, e de repente Deus fez maravilhas com Daniel. É aquele Daniel que foi colocado na cova dos leões, os leões não comeram. É aquele Daniel que decifrou o que o rei sonhou, contou o que o rei sonhou, Nabucodonosor, e deu a interpretação. Sabe o que aconteceu com ele? Virou o principal da Babilônia. Agora, por que não você? Por que não o Cauã? Por que não o Dr. Shinohara? Por que não você que está me olhando aí? Você fez com Benihim, fez com Reinhard Bonk, fez com um assassino, que tornou-se o maior apóstolo, apóstolo Paulo.
Você pode achar agressivo o meu nome, o nome que eu dei, mas o apóstolo Paulo era um assassino quando era Saulo. Se você ir lá para Atos 7, quando estão apedrejando e matando Estevão, o Saulo estava bem de acordo com as roupas de Estevão, nos pés. Ele era um assassino. Ele pegava o povo cristão e levava, matava e etc. E de repente, nem preciso falar nada, o que Deus fez com o apóstolo Paulo. Você tem mais cultura que Pedro. Pedro era um pescadorzinho. Ele entendia de maré, de rede, velocidade de ventos, de peixes, só isso. Mas o poder de Deus desceu sobre ele em Atos 1:8. E de repente ele chega para aquele coxo de nascença, olha para ele e fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele coxo de nascença se levantou, e foi uma revolução. Agora, se aconteceu por Pedro, o diabo não permite que você imagine que você pode fazer também. Fez com Benihim, Reinhard Bonk pregou por 4 milhões na Nigéria. 4 milhões de pessoas. Por que não você? E o diabo diminui você, mas você foi feito um pouco menor do que Deus, e de honra e glória Ele te coroou, e Ele te desafiou, Ele te deu tudo. Vai, ide, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Eu quero que você caminhe, saia do homem natural. Você não foi chamado para ser mais um cristão. Vocês podem me achar orgulhoso ou coisa assim, mas a pastora Nilva é testemunha. Depois você pergunta para ela o que Deus falou para ela nesse território, nessa região. E nós estamos só no começo. Temos feito muitas coisas, mas só o começo. A sequência vai ser com você, vai ser com você, vai ser com vocês. Tem nações por aí. Nós estamos indo para Malawi, nós estamos indo para o Maranhão, estamos indo para Moçambique, tem convite para o Havaí, e tem muitas coisas para fazer. Eu daqui 40 anos não vou viver mais no Rio, não. Mas você vai dar continuidade. Tudo é possível ao que crê. A lei da física fala que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, mas Jesus atravessou a parede, e a tua cabeça pira, você não consegue entender como, e você não entende como também a água transforma em vinho. Mas eu cheguei numa conclusão: eu não quero entender mais nada, eu quero crer só, e acabou. E para terminar, eu quero te dar uma notícia ruim. Esses dias a pastora Ida falou numa reunião nossa com muita propriedade, que você que tem talento, nós que tem talentos que Deus deu, que tem um chamado, nós temos que deixar um legado, deixar um rastro de coisas boas, para que outros venham após nós e façam coisas melhores. Eu queria te lembrar que um jovenzinho chamado Jonas foi chamado por Deus para ir numa terra, uma cidade pecaminosa chamada Nínive. E ele fugiu do legado, da responsabilidade dele, e foi para Tarsis. E você conhece a história que uma baleia o comeu. Não sei se você sabe, mas a baleia é um dos poucos animais que tem uma variação de pressão muito grande. Ela chega a 2 quilômetros de profundidade, e no mar, a cada 10 metros aumenta uma atmosfera de pressão. Então eu imagino que Jonas ali na barriga da baleia, o ouvido dele estava assim estourando de dor por causa da pressão da profundidade da baleia. E se fosse um cachalote, ele se alimenta de polvo, de lula, de moluscos, e às vezes de bacalhau.
E ele tem um suco gástrico, é um mamífero. Ele tem um suco gástrico forte e violento, é ácido clorídrico, como o teu. Agora imagina, Jonas, no escuro, porque lá não tinha luz. Barriga da baleia não tem janelinha. Ele não foi com farolete, com lanterna. Ele estava no escuro. E quando a baleia descia para o fundo, ele rolava para frente, no escuro, no muco gastrointestinal, suco digestivo da baleia. E quando ela subia para respirar, porque é um mamífero, pulmão, ele voltava para trás, rolando lá para trás, em cima de lula, de polvo, aquela gosma. Eu não gostaria que Deus colocasse você na barriga da baleia. Eu não gostaria também de estar em uma situação em desobediência a Deus. Você pisou nessa igreja, você tem um talento, você tem um chamado, você tem uma obrigação, você tem que transformar vidas, você tem que amar o teu próximo, você tem que perdoar, você tem que ensinar para a palavra, você tem que ser luz do mundo, sal da terra, você tem que propagar o evangelho, e a tua luz não seja a tua, mas seja de Cristo que reflete em você. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho, por favor. Se você pode, se você não pode, pode ficar sentado. Davi foi um homem que talvez tenha entendido isso que nós falamos, a grandeza de Deus. E os salmos que ele escreveu refletem bem esse entendimento de Davi. Amados, se nós tivéssemos 10 Davis aqui, ou 10 pessoas, homens ou mulheres, que têm esse entendimento e absorvam a grandeza de Deus e as possibilidades que Ele nos permite caminhar, nós faríamos uma revolução nessa nação brasileira. E eu creio que daqui podem sair 10 pessoas, não precisa de mais de 10, que possam revolucionar o mundo. 2 jovens, que eu disse, José e Daniel, transformaram 2 nações. Quem sabe você possa transformar Barretos. Nós precisamos de vereadores bons aqui, de diretores de escola bons, nós precisamos de empresários bons, nós precisamos de gente boa no fórum, na delegacia, nós precisamos de gente de Deus em todos os setores, cada um testemunhando e mostrando a grandeza de Deus. Eu quero orar por você, mas a minha oração vai ser ousada. Eu queria que você fechasse teus olhos e você passasse dentro de você os dias que já vieram, meses que passaram, como tem sido a tua vida em relação àquilo que Deus mandou você fazer. Aliás, Deus mandou, Ele pediu. Faça uma análise e vê a tua produtividade, vê a tua eficiência. Quero lembrar que o Espírito Santo está sobre você. Você foi batizada no Espírito Santo. Você recebeu o poder que veio dos céus. E a pergunta que você faz a você mesmo é: o que você tem feito com esse poder que está em você? O que você tem feito com as promessas do Senhor que você conhece? Você conhece a palavra de Deus, os desafios e as propostas de Deus para as novas gerações? Então pergunte a si próprio: o que você tem feito? E quem sabe, de acordo com a tua resposta, você possa até pedir perdão que você tem feito pouco, e você pedir que o Espírito Santo tire essa limitação. Deus está te oferecendo agora, sem limites, festa de brigadeiros, vida em abundância. E você teve uma vida sempre limitada, finita. Agora Deus fala do infinito e está me usando aqui para falar do infinito, do sobrenatural, da música que a equipe das Anza cantou, do sobrenatural, Deus do impossível. E você foi feito um pouco menor do que Deus, e de honra e glória Deus te coroou. Viu Deus que era bom, você foi feito à imagem e semelhança dEle. Então esse versículo me dá respaldo para dizer que você é realmente filho de Deus, e você foi muito bem feito, e o poder de Deus está sobre você.
continue de olho fechado e faça uma análise. Conversa com o teu Deus, adore o teu Deus e se coloque como ferramenta preciosa nas mãos dele. Eu quero que você queira usar aquilo que Deus já te deu. Ele falou: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não é para o pastor, não é para o apóstolo, não é para o pastor Elias. Esses sinais acompanham aqueles que creem. Em meu nome expedirão demônios. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. Você crê, isso basta. Você tem que ter intimidade com Deus. Coisa mais importante, mais prioritária é a tua intimidade, a presença de Deus na tua vida. Quando Moisés foi convidado para levar o povo, ele falou para Deus: só vou se o Senhor for comigo. Quando Davi foi pego em adultério e tinha as possibilidades dos acertos, ele falou: Senhor, não afaste de mim a tua presença. Você deve querer, buscar, adorar a Deus, fazer do teu dia, do trabalho, das tuas obras, do teu dia a dia, um altar de adoração, andar com Deus sempre. E agora presta atenção, eu vou orar por você. Eu queria que você orasse adorando a Deus. E num determinado momento, eu vou soprar sobre esse microfone. E quero que você entenda que o meu sopro não tem nada a ver. É apenas um exercício de fé e de fidelidade para com Deus. E quando eu soprar, o Espírito Santo vai invadir a tua alma, teu corpo, teu espírito, e vai arrancar aquele vidro que não permite as pulgas pularem para fora. Vai cortar aquela cordinha que limita o teu entendimento, o teu espaço. E um novo tempo começa na tua vida. Mas vai adorando o Senhor de olhos fechados. Obrigado, Senhor Deus, pela vida, pela paz, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Obrigado pelos que nos assistem de longe em suas casas. Te louvamos, Senhor Deus, por cada família que está aqui, por essa equipe de louvor, pelos nossos ministradores, pelos nossos intercessores e por tantos milagres, conforme já foi dito, que o Senhor tem feito aqui. Mas nós sabemos, Senhor, que nós estamos aquém das possibilidades. Nós sabemos que o Senhor nos deu talento e ordens e qualificações, credenciais para muito mais, e nós temos feito pouco. Então, Senhor Deus, eu peço perdão, Senhor. Peço perdão, Senhor Deus, porque a própria educação que nós tivemos, esse sistema humano que a gente vive, Senhor Deus, ele coloca obstáculos, Senhor Deus, na nossa fé. Mas hoje, Senhor Deus, com esse prato de brigadeiro que o Senhor está nos oferecendo, que está, Senhor Deus, disponível para todo que crê, eu peço, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito esteja passando em cada pessoa aqui. O Senhor conhece o desejo do coração de cada um. E eu peço, Senhor, que o Senhor reformule, que o Senhor tire obstáculos, tire barreiras, de tal forma que flua livremente o Teu Santo Espírito sobre cada um. Que, Senhor Deus e Pai, e eu vou soprar, Senhor Deus, nesse microfone. E quando eu soprar, Senhor Deus, se for da Tua vontade, que o Senhor tire, Senhor Deus, a força de cada um e coloca a Tua força, o entendimento de cada um e coloca o Teu entendimento, a sabedoria de cada um e coloca a Tua sabedoria. De tal forma, Senhor Deus, que sejam como flechas na mão do guerreiro, luzeiro que vão na frente, Senhor Deus, de tal forma que testemunha a Tua grandeza. Oh Deus, ouça a oração de cada um. O Senhor conhece cada um, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor. Agora, Senhor Deus, acompanhe o meu sopro. Vai entrando, Senhor. Vai trabalhando, vai arrancando todo obstáculo. Oh Deus amado, de uma forma suave, Senhor. Reformule, restaure, arranque barreiras, Senhor. Dê visões, dê sonhos, dê dons e talentos. Queremos que haja testemunho, Senhor. Que muitos, Senhor Deus, sejam salvos. Levante evangelistas, Senhor. Levante, Senhor Deus, homens fortes, mulheres ousadas. Sopra, Senhor Deus, o Teu sopro sobre eles. Arranca, Senhor Deus, arranca todo obstáculo. Contigo podemos saltar muralhas. É isso que nós queremos, Senhor Deus.
Encha, Senhor. Sopra, corpo, alma, espírito. Tira os limites, Senhor. Arranca tudo que não é teu. Satanás, solte essas pessoas, em nome de Jesus. Vai na frente, Senhor. Faça o teu querer. Oh Deus amado, são todos teus, Senhor. Essa igreja é tua, o Senhor é o pastor dela. Oh Deus, envia-os como testemunhas, como flechas, de tal forma que o teu nome seja honrado, Senhor. Eu quero, como pastor, servo, apóstolo, abençoar cada um, profetizar, Senhor Deus, que daqui saíram pastores, mestres, evangelistas, empresários, homens prósperos, abençoados, que enviarão, Senhor Deus, muitos para as nações, Senhor. Nós te agradecemos pelo dia notável, pelo dia histórico. Muitos terão visões, Senhor, e eu te agradeço pela verdade que assim será, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, por favor, querido. Aleluia. Meu Deus. Nós vamos viver novos tempos. Nós, como ministério, estamos entrando numa nova estação. Escreva isso. Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Eu preciso que você conecte-se comigo agora, porque nós não temos 10 minutos e nós vamos terminar em ponto esse culto. Mas tem algumas coisas muito importantes que eu preciso falar. Primeira delas, quinta-feira estamos indo para a África. Nós precisamos de oração, queridos. Nós precisamos. Batalha espiritual é grande. O nível de feitiçaria, de bruxaria que existe na África é diferente do Brasil. Enfim, não vamos enaltecer o diabo, porque ele não merece. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Mas nós precisamos, por favor, interceda por nós, ore por nós. Nós estaremos saindo no dia 18/9, agora, quinta-feira, e vamos ficar até o dia 30. Dia 19/9, nós temos culto dos homens. Tem o banner aí? Do culto, põe aí por gentileza. Isso aí, ó. Corpo forte, mente inabalável. Nós temos um preletor especial, um tal de Leandro Sardi. Meu Deus, vulgo Tião Galo. Glória a Deus. Então, homens, vocês estão convocados dia 19/9. Ô Tião, eu só não vou vir, que da África para cá é meio longe, não vai dar para eu chegar. Senão eu estaria aqui também nesse culto dos homens. Caravana Ative, dia 20, no sábado. Cadê o jovem? Dá um glória a Deus aí. Quem vai lá para Monte Aprazível? Eita glória. Então, ó, dia 20/9 nós teremos a nossa caravana. Tem mais vaga ali para fazer a inscrição? Autorização. Os que são menores de 18 anos precisam da autorização dos pais. Não vai sem autorização, gente. Então, pelo amor de Deus, precisa da autorização. Dia 20/9 nós vamos fazer uma ativação profética lá em Monte Aprazível. Todos os nossos jovens vão em caravana, vão em excursão lá para Monte Aprazível, para incendiar aquele povo de lá. Amém? Agora presta muita atenção. Dia 3, 4 e 5 de outubro nós vamos ter o nosso encontro. Agora escute com muita atenção. Esse encontro que nós vamos fazer vai ser um encontro diferente. Para você ter uma ideia,
o pastor Lucas e a pastora Luciana, e o pastor Murilo, e a pastora Cristiane, e a Naira, que está em Campinas. Eles são todos de Nova Mutum. Eles vão vir para cá para ministrar o encontro aqui com a gente. Por que eu pedi para que eles viessem? Porque eles têm palavras muito específicas, muito abençoadas, e eles têm fluído de uma maneira diferente. Tem algumas ministrações. Eu preciso fazer uma pergunta: quem fez o encontro há mais de 5 anos, levanta a mão. Meu Deus. Quem fez o encontro há mais de 10 anos, levanta a mão. Eu quero te fazer um convite. Eu quero te estimular, te encorajar a fazer o encontro de novo. Por que eu estou falando isso? Porque mais da metade das ministrações que a gente tinha lá atrás não existe mais. Fomos renovando, fomos aprimorando, e são 3 dias de encontro. Cara, e o mover de Deus tem sido tão fantástico, tão maravilhoso. Então, se você fez o encontro há mais de 5 anos, faça de novo. Cara, faz de novo. Se você falar assim: pastor Leonardo, não valeu a pena, a gente devolve teu dinheiro. A questão não é dinheiro, pelo amor de Deus. Nós queremos realmente que vocês tenham um encontro com Deus. Então, esse encontro vai ser um divisor de águas, vai ser diferente. Vem uma equipe nova, são novas ministrações, serão 3 dias poderosíssimos. E se você nunca fez, escuta, não perde essa oportunidade, porque essa galera, esse time que vai estar conosco é um time forte, é um time pesado. Então, faça o teu encontro, dia 3, 4 e 5, já reserva a data e dá um jeito de fazer. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Dia 5/10, também teremos a unção pastoral da minha digníssima esposa. A minha esposa será ungida pastora no dia 5/10, que vai ser a finalização do encontro. Só quem ama a Cristo fala glória a Deus. Glória a Deus! Eu também amo. Dia 18/10, 18 de outubro, vai ter a conferência das mulheres. A Naira, que é aquela conferencista, enfim, internacional, ela vai estar aqui conosco no dia 18/10. No dia 25, vai ter a conferência Ative. Deixa eu só explicar. Esse mês, todos os nossos jovens estão indo para Monte Aprazível. O Charlinho e uma equipe foram para Nova Mutum e ativaram a galera de Nova Mutum. Nós fomos para Rio Preto, São José do Rio Preto, e ativamos o pessoal da Iamir de Rio Preto. Estão indo para Monte Aprazível. Enfim, nós estamos ativando e colocando essa cultura dentro de todas as igrejas do presbitério. E no dia 25, toda essa galera, esses jovens que estão sendo ativados, eles vão vir para Barretos, e nós vamos ter uma grande conferência dos jovens no dia 25 de outubro. Então já guarda essa data também, em nome de Jesus. Amém? EBD, participa da EBD, Escola Bíblica Dominical, todo domingo, 9 horas. Culto Resgate, toda quinta-feira, às 20 horas. Nós temos a cantina, os valores arrecadados da cantina serão destinados para a África. E meus últimos 2 recados. Muita gente não sabe o prazer que é servir no encontro. Então, queridos, se você tem a vontade de estar servindo no encontro, lavando banheiro, cozinhando, varrendo o chão, arrumando cadeira, servindo água, orando, intercedendo, participando de todas as ministrações. Se você gostaria, a Cristiane está lá atrás, você dá o teu nome para ela, e você vai ficar aqui participar conosco do encontro. Gente, é extremamente prazeroso a gente estar servindo no encontro. Então gostaria muito que você desse seu nome lá. Amém? E a última coisa, os testemunhos dos milagres. Paulão, já agenda lá, Paulo e a Luciana, agenda, João Leles,
Anderson e todos os mais, agenda já uma data para a gente fazer esses testemunhos, em nome de Jesus. Amém? Falei tudo? O bazar? Muito agradecidos pelo bazar, Bruninha, pastora Cléo, pessoal que engajou aí, que fez o bazar. Graças a Deus o bazar foi um sucesso. Parece que depois nós vamos fazer um arrematadão do bazar de novo, vender as peças a R$2 para ir tudo embora, para nós não ficar guardando peça. E muito obrigado quem comprou, quem doou, quem participou do bazar. Fique em pé, por favor. Falei da cantina. Glória a Deus. Deixa eu falar um negócio para você. A tua semana vai ser abençoadíssima. A tua semana vai ser uma semana cheia de vitória, de conquista, em nome de Jesus. Portas vão se abrir, você vai entrar e você vai manifestar o reino de Deus, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra aí? Então estenda a tua mão. Pai amado, nós queremos te louvar, Deus, por essa igreja, por esse culto, por essa palavra. Arranca os limites, Deus, porque nós temos um Deus ilimitado, o Deus criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Em nome de Jesus eu quero pedir a tua bênção sobre cada pessoa que está com a mão estendida, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de provisão, uma semana de testemunhos, e que cada um de nós possamos resplandecer a tua glória por onde quer que a gente passe, que o teu reino seja implantado nessa terra através das nossas vidas, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, que o amor de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Dá um abraço gostoso nessa pessoa linda, profetiza uma bênção na vida dela, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. 21 horas em ponto, eita glória.